Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e hoje eu quero falar com você sobre a obrigação de quem pagar o quê em uma relação de locador e locatário, ou seja, um contrato de locação. E a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que trazer aqui para responder essa questão é: a gente tem que verificar o que foi acordado no contrato de locação. Então você tem que pegar lá e ver o que as partes definiram. Por exemplo, se o locatário ficou estabelecido que ele vai pagar o IPTU, então vai ser obrigação dele pagar o IPTU, né? Entretanto, pessoal, existem algumas questões que você pode se basear na lei para fugir daquela cláusula que pode te fazer pagar uma coisa que por lei você não está obrigado, né? E aí é importante a gente deixar claro que, via de regra, é responsabilidade do proprietário e o que é do locatário, né? Então vamos lá, muitas respostas, pessoal, a gente vai encontrar na própria lei do inquilinato, que vai dizer ali quais são as obrigações de cada um pagar o quê, né? E aí, para exemplificar para vocês, eu vou trazer aqui alguns exemplos que é para deixar o nosso tema um pouco mais visual, né? Vamos supor que dentro de uma relação de um locador e um locatário, você tem aí a necessidade de recompor alguma questão estrutural do imóvel. Vamos supor que uma coluna ali ela está sendo danificada, que pode colocar o imóvel em risco, ou então o telhado está apresentando problema, você tem um problema de infiltração, você tem um problema dentro da rede elétrica. Deixa aqui claro que eu estou falando de problemas estruturais que dependem de um reparo para boa habitação do imóvel ou da própria habitação em si, né? A gente precisa da recomposição dessas questões para o imóvel ele ser literalmente habitável. E todas essas despesas, pessoal, vai ser de responsabilidade do proprietário. Então, se você tem um problema em relação à estrutura de luz, telhado, infiltração, essa responsabilidade de se arcar com o reparo disso vai ser do proprietário. Enquanto o locatário ele vai ter a responsabilidade de conservar o imóvel, o proprietário ele tem que manter o imóvel habitável. E habitável que a gente fala, talvez aí em questão de retirada de mofo, a infiltração, ele tem que fazer com que o imóvel continue sendo habitável, propriamente dito, né, pelo locatário. E aí a obrigação de conservação vai ser desse locatário, né? Então, assim, pintura, lâmpadas, tudo isso vai ser de responsabilidade de conservação, de troca do locatário, não do proprietário, né? Muito importante a gente deixar isso claro. Já quando a gente fala de responsabilidade de pagar o quê? Quando o imóvel ele está ali dentro de um condomínio, então a gente tem despesas condominiais, a gente tem que analisar, novamente digo aqui, o contrato se foi estipulado alguma coisa específica ali entre as partes, né? Lembrando que o contrato aqui vai ter força de fazer cumprir o que as partes ali se vincularam, né? Então, se o teu contrato diz que o locatário vai pagar o IPTU, o locatário tem a obrigação de pagar o IPTU. Se diz que o proprietário vai pagar, a obrigação passa a ser dele. Então, o contrato de locação tem muita importância, por isso que a gente fala que a redação, redigir um bom contrato, é sempre muito importante. Agora, quando a gente fala de condomínio, pessoal, a gente tem aquelas despesas ordinárias, né, aquelas despesas habituais do condomínio, que é a despesa ali para fazer o rateio para pagamento dos funcionários, aquela despesa para rateio de água, de luz, né? Todas aquelas despesas que vêm mensalmente na cota condominial. Então essas despesas, quem tem que fazer o pagamento é o locatário. E aqui eu estou falando por regra, tá, pessoal? Lembrando que eu estou falando que a legislação vai trazer para a gente. Se você definiu algo diferente ou se você assinou algo diferente, aí já é outra história. Mas, via de regra, por lei, o locatário ele tem essa obrigação de pagar todas essas despesas ordinárias do condomínio, aquelas despesas habituais. Agora, se a gente está falando de uma despesa extraordinária, como, por exemplo, uma cota extra para pagamento de uma reforma no condomínio, então a gente diz que essa despesa extraordinária
quem tem que pagar é o proprietário do imóvel, né? Pessoal, espero que o tema tenha sido de grande auxílio para vocês, que tenha esclarecido suas dúvidas. E lembrando que se você tiver aqui alguma coisinha que eu não falei, alguma cota específica que eu acabei não abordando, você pode dizer aqui nos comentários, que vai ser uma satisfação para mim poder tirar a tua dúvida, tá? Eu vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau!